Olá pessoal, eu sou Itílio Pontes e esse é o canal Comentando com Itílio Pontes. O intuito do canal é que possamos discutir sobre os mais diversos temas, seja política, e falando de política, abrindo um parêntese aqui, eu posso focar na política pernambucana, que é o estado que eu resido e que eu tenho mais vivência e acompanho o dia a dia. Mas falaremos de política nacional e até política internacional, né? E todos os temas que decorrem da política, como saúde, educação, lazer, esportes, investimento, economia, meio ambiente, desenvolvimento e por aí vai, né? A participação de vocês é extremamente importante, então eu peço que vocês comentem, seja concordando, seja discordando, não é? E tudo isso que seja feito com respeito e educação, porque é isso que eu prezo, não é? E buscarei respondê-los na medida do possível. Vamos ao tema. Saiu uma notícia ela foi veiculada essa semana pela imprensa pernambucana. Eu vou deixar até aqui embaixo o link da notícia. Hoje é dia 23 de novembro de 2024. Eu creio que essa notícia saiu 2 ou 3 dias atrás. E esse repórter, ele alegando que uma fonte dele em Brasília disse que o nome de Paulo Câmara, hoje do PSB, ex-governador de Pernambuco, por 8 anos ele exerceu esse cargo, ele seria o nome para o PT, e ele estaria então de mudança para o PT. Então seria o nome de Lula para concorrer como governador de Pernambuco em 2023. E aí ele alega que nem João Campos, que seria o candidato natural do PSB para 2026, nem Raquel Lira, a atual governadora, encampariam um apoio ao PT, no sentido de ter um nome do PT, né? Aí, esse é o meu papel, é nós refletirmos esse movimento e suas consequências, né? Não sabemos se procede e só o tempo dirá, mas eu entendo que isso é bem possível, não é? Analisando o Paulo Câmara em específico, né? Para os que não conhecem, mas gostam do assunto de política, ele foi governador de Pernambuco por 8 anos, uma gestão muito criticada, né? Com muitas limitações, tanto é que o seu candidato natural, que foi o Danilo Cabral, não venceu as eleições, pelo contrário, ficou muito mal posicionado e refletindo como foi a sua gestão. Além disso, Paulo Câmara ele foi chamado por Lula e hoje ele exerce o cargo de presidente do Banco do Nordeste e sediado em Fortaleza, no estado do Ceará. Assim, ele faria esse movimento para o PT e seria o nome do PT em Pernambuco. Eu entendo que, na verdade, o intuito não é vencer as eleições, porque o PT ou Lula, eu não sei, depois eu quero que vocês comentem aí, né? Quem é essa força? É o PT ou a indicação de Lula? E isso a gente vai refletir mais à frente. Ele sabe que é muito difícil ganhar uma eleição em que a governadora tem exercido um bom trabalho, e isso aí a gente vai discutir também em outros vídeos, e o prefeito do Recife também. Então, são nomes fortes e ficaria muito difícil. Mas entendo que o intuito, na verdade, é de enfraquecer João Campos para um fortalecimento futuro. Por que eu estou dizendo isso, né? O PT apoiou João Campos no Recife e vem apoiando aí, né? Nos últimos tempos. E João Campos, o PSB é um partido que é de centro-esquerda, né? Mas só que ele estava adotando e agora mudou um pouco, né? Uma postura um tanto quanto equilibrada, mas ele ganha muitos votos da esquerda. Então, um nome indicado por Lula, como seria o nome de Paulo Câmara, poderia fazer algum estrago no sentido de tirar muitos votos de João Campos. É esse o movimento que a priori eu entendo, né? Isso para 2026. Além disso, de fato, analisando assim, né, o João Campos ele teve uma vitória acachapante em Recife, com mais de 78% dos votos, se eu não me engano, acho que foi isso. E no primeiro turno, não é mesmo?
Isso aí reforça a força que ele tem da família Campos, né, filho de Eduardo Campos, e por aí vai. No entanto, isso não se reverberou para o Estado, porque até o João Campos ele apoiou em Olinda, apoiou Vinícius Castelo, o candidato do PT, apoiou em Paulista, são municípios da região metropolitana e vizinhos, né? Praticamente, Olinda é vizinho a Recife e Paulista também, né? Então, assim, em Paulista ele apoiou o Júnior Matuto, que é o candidato do PSB, mas o João Campos também alçou voo em outros estados. Ele foi apoiar a candidatura lá em Fortaleza do PT e também a candidatura em Natal da candidata do PT lá, que eu não recordo o nome. Mas, além disso, também ele foi para Belém do Pará apoiar o candidato a prefeito que ele ganhou. Nesse resultado, ele conseguiu colher o quê? O de Belém ganhou, que ele apoiou. O de Belém, se eu não me engano, ele é casado com a filha de Lula Cabral, né? Ex-prefeito aí, se não me engano, do Cabo, e que é do PSB, né? Porque também, desculpe se eu cometi algum erro de partido, porque essas pessoas acabam mudando de partido corriqueiramente. Então, assim, ele em Belém ele ganhou, em Fortaleza ele ganhou, ele não ganhou, diga assim, o PT ganhou e lá em Belém foi acho que foi o União Brasil, o partido lá. Mas assim, o nome dele não saiu fortalecido, de João Campos. Por quê? Em Fortaleza foi uma vitória bem apertada, então não significa que foi o nome dele que trouxe. A diferença, Fortaleza, uma capital, uma das maiores do país, com quase 2,5 milhões de habitantes, né? E eleitores, eu não sei qual a quantidade de eleitores, mas a briga foi muito acirrada, que a diferença foi de 10 a 11 mil votos. E em Natal, o apoio de João Campos não se reverberou, porque a candidata lá do PT perdeu. Em Olinda ele perdeu e em Paulista o apoio dele também ele perdeu. Então a gente começa a pensar, será mesmo que o nome de João Campos ele estaria com a vitória garantida para 2026 como governador? Além disso, a governadora que detém a máquina pública, ela dos 181, né, acho que é 181 a 184 municípios de Pernambuco, ela ganhou em 125. Ela, quando eu digo ela, o partido dela e suas alianças, não é? Ela ganhou em 125 prefeituras. Então, ela tem a máquina nas suas mãos e está liberando muitas obras aí, o que será discutido, né, em outros vídeos. Daí, o que é que isso significa? O nome de Paulo Câmara pode causar um estrago na candidatura de João Campos, principalmente, e não na de Raquel Lira, entendem? Talvez isso seja um movimento do próprio Lula no sentido de enfraquecer os campos e ele não ganhar a eleição para governador, certo? E de forma que o PT possa galgar novamente, né, o cargo na prefeitura do Recife, entendem? E quem sabe futuramente para governador, porque não esqueçam, nós vivemos o dia de hoje pensando no dia de amanhã, mas os políticos eles pensam anos e anos à frente. Então, o PT não aceita essa posição aí de não estar na cabeça, entendem? Acho que isso é importante ser refletido, né? E eu quero que vocês comentem um vídeo, o que é que vocês acham desse movimento de Paulo Câmara ser o candidato do PT, quais as consequências disso? Nós sabemos que ele não ganha, mas ele tem um potencial, essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam. Tem potencial para causar estragos na candidatura de João Campos ou isso não interfere em nada? Então, agradeço, compartilhem este vídeo e se gostaram, se inscrevam no canal.